Hoje eu tô muito cansada. O meu filhinho tá provavelmente com o molar nascendo. E ele ficou por mais de 3 horas acordado durante a madrugada. E agora eu fui tentar ler a Bíblia, fazer minha oração e quase dormi em cima da Bíblia. Fui orar e, claro, tive que abrir meus olhos porque senão eu ia adormecer também. E eu fiquei pensando nessa culpa que a gente leva às vezes na maternidade. Além da culpa de quando a gente perde a paciência, ou a culpa quando a gente acha que não tá dando conta da casa, a gente ainda tem essa culpa de que não estamos sendo boas cristãs nessa fase de vida. Antes a gente conseguia ler com calma, lembrar de todos os pedidos de oração, a gente conseguia ler livros e capítulos, devorar livros e capítulos e fazer longos devocionais. Mas agora tudo mudou. Às vezes você começa a orar, quando vê já tá trocando uma fralda no meio da oração. Você tenta ler um capítulo, no segundo versículo alguém tá te chamando. Mãe! Ou então você lembra, o frango, eu tenho que descongelar o frango. E várias coisas vão emendando uma na outra. E de novo, e de novo, e de novo, você vai sendo requisitada e necessitada, interrompida no seu momento devocional, nas suas orações. Mas o que eu queria te dizer é que Deus não está interessado na nossa performance devocional. E, claro, quão rico é a gente poder gastar horas na presença de Deus e lendo a Bíblia e orando, ou se disponibilizando, estar sempre disponível para servir na igreja. A gente teve essa fase antes, né, de estar bem disponível para servir, pau para toda obra, sempre prontos para servir, e agora a gente se vê limitada. E a gente não consegue completar a oração, a gente não consegue completar a leitura que a gente queria fazer. E de repente a gente se sente frustrada e menos espiritual. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade. Que na verdade a maternidade produz um outro lado espiritual que eu tenho descoberto muito legal e eu quero compartilhar com vocês hoje. A maternidade revela o nosso coração e ela nos ensina a depender de Deus. É isso que eu tenho aprendido. Porque muitas vezes eu não consigo entregar para Deus uma versão organizada de mim mesma. Muitas vezes a gente vai entregar nossas lágrimas, a bagunça da casa, o cansaço, as orações interrompidas. E talvez essa seja a oferta mais sincera do que palavras bonitas. Jesus não está contando com a nossa performance, com o nosso tempo perfeito de devocional. Ele não está fazendo essa conta. Jesus convida os cansados e sobrecarregados a irem até Ele. Ou seja, Ele sabe que a gente tem essas fases de vida, que a gente está cansado e sobrecarregado. E Ele nos trará alívio e descanso e conforto. E talvez essa é a palavra que você precisa ouvir hoje. Deus não está esperando um tempo perfeito de devocional. Ele não está esperando vários capítulos lidos por dia. Talvez isso é o que você precisa ouvir hoje. Deus não está esperando o seu tempo perfeito de devocional. Ele não está fazendo conta, calculando quanto tempo que ela fez hoje. Não é isso. Deus não é assim. Deus é gracioso e gentil. Ele não está esperando que você tenha um determinado tempo de devocional, um determinado número de capítulo que você tenha que ler, de livros ou da própria Bíblia. Ele não está fazendo essa conta. Deus está aí, no chão bagunçado, na louça para lavar, em meio a trocas de fraldas. Ele está aí disponível para você. Ele está aí disponível para moldar o seu coração e para te fazer ter um coração dependente da graça dele. E isso é uma fase. Em breve, os filhos crescem e você vai ter mais tempo com Deus.
Você vai conseguir ter uma melhor estrutura, talvez. Ou até descobrir outros jeitos de se aproximar dele, de contemplá-lo, de meditar na palavra dele. Aproveita desse tempo para aprender várias formas de se encontrar com Deus. Essa fase que você tá, ela não define a sua vida espiritual. Ela é só uma fase, só uma estação. Os bebês crescem, a rotina de repente parece render mais, as devocionais parecem render mais. De repente você tá com uma lista longa de pedidos de oração de várias pessoas que colocam para você. E você consegue lembrar de todos eles. Isso vai acontecer um dia. Vai ter um momento que você vai conseguir se disponibilizar mais para servir na igreja local. Mas agora, procure esse coração transformado em Deus e que depende da graça dele para todos os dias. Vá ao Pai, mesmo cansada e sobrecarregada, mesmo por um breve momento. Ele está pronto para te receber. Mãe cansada também ama Jesus. Uma mãe cansada também pode ser profundamente espiritual. Uma mãe cansada também pode servir a Jesus. Mesmo com olheiras, com interrupções, com louça para lavar, com casa para arrumar, com demandas emocionais para atender dos filhos, ou do marido, ou de si mesma. Jesus já está aí. Ele anda com você. E Ele vê seu coração, Ele vê as suas necessidades. E Ele sabe do seu coração. Ele sabe das suas intenções, Ele sabe do seu amor por Ele. E na verdade, Ele nem depende do nosso amor para nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou quando a gente ainda era pecador, Ele morreu por nós. Então não espera que tudo esteja perfeito, porque Deus não está esperando essa perfeição da gente. Ele não está esperando performance, Ele não está esperando tempo de quantidade. Às vezes é a qualidade do seu coração diante do Pai, da sua entrega a Ele, da sua dependência dEle. Muitas vezes a sua oração vai ser essa: Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso da tua ajuda e da tua graça no dia de hoje. Entregue ao Pai e procure Ele. Ele já está aí com você. Ele não está só no momento que você senta de fato e lê vários capítulos e faz orações longas e serve por horas na igreja. Ele não está fazendo essas contas. Ele está olhando seu coração. Então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Busquem ao Pai, mesmo nessa estação de vida, mesmo que breve, mesmo que interrompido. Esses momentos são muito preciosos para você e para o Pai amoroso que te acolhe também. Até mais!